dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao Conversa com Gelopa, o mesacast do Grupo de Estudos Linguísticos do Oeste do Pará, abrigado no Instituto de Ciências da Educação da Universidade Federal do Oeste do Pará. Eu sou Ediene Pena Ferreira, professora da UFOPA e líder do grupo. O mesacast Conversa com Gelopa faz parte do programa de extensão Língua Além dos Muros, que tem o objetivo de levar até você as principais discussões realizadas na universidade, sempre abordando temas de interesse do grupo, temas relacionados à linguagem. E o tema do mesacast de hoje é uma pergunta. O modelo das redações do Enem tem contribuído para expandir ou para limitar a capacidade dos estudantes? Para responder essa pergunta, eu trouxe uma super convidada. Ela entende tudo sobre redação do Enem. E para apresentá-la, eu vou ler um poema de que ela gosta muito. O menino que carregava água na peneira. Tem um livro sobre águas e meninos. Gostei mais de um menino que carregava água na peneira. A mãe disse que carregar água na peneira era o mesmo que roubar um vento e sair correndo com ele para mostrar aos irmãos. A mãe disse que era o mesmo que catar espinhos na água, o mesmo que criar peixes no bolso. O menino era ligado em despropósitos. Quis montar os alicerces de uma casa sobre orvalhos. A mãe reparou que o menino gostava mais do vazio do que do cheio. Falava que vazios são maiores e até infinitos. Com o tempo, aquele menino, que era cismado e esquisito porque gostava de carregar água na peneira, com o tempo descobriu que escrever seria o mesmo que carregar água na peneira. No escrever, o menino viu que era capaz de ser noviça, monge ou mendigo ao mesmo tempo. O menino aprendeu a usar as palavras, viu que podia fazer peraltagens com as palavras e começou a fazer peraltagens. Foi capaz de modificar a tarde botando uma chuva nela. O menino fazia prodígios. Até fez uma pedra dar flor. A mãe reparava o menino com ternura. A mãe falou: "Meu filho, você vai ser poeta. Você vai carregar água na peneira a vida toda. Você vai encher os vazios com as suas peraltagens. E algumas pessoas vão te amar por seus despropósitos." Esse poema é do Manuel de Barros e não há quem leia ou ouça que, conhecendo a nossa convidada, não lembre dela. Ela é a professora Risiomar Pinheiro de Oliveira. Muito bem-vinda, professora Risiomar. Obrigada por estar conosco. Eu fiquei bem emocionada agora com o poema. E é interessante que essa semana eu ia para um lugar e eu ia no carro declamando os poemas que eu sei. E esse aí foi, eu disse que deixa eu declamar para eu não esquecer, né? É uma forma de a gente ficar exercitando a memória, né? E esse poema todo mundo diz que tem a minha cara. E eu gosto muito dele, ele fala sobre esse ato de escrever, né? Fazer peraltagens com as palavras. Eu acho que tem muito a ver com o tema, né, do que a gente vai tratar hoje. Exatamente, carregar água na peneira, né? Exatamente. A professora Risiomar é formada em letras pela UFPA. Ela fez mestrado profissional em letras já na UFOPA, foi nossa aluna. E é uma super professora. Eu sei que os alunos gostam muito de você. Eu quero que você conte um pouquinho quem é a professora Risiomar, como foi que você se identificou com as peraltagens. Eu estava pensando, né? A gente sempre ficava refletindo os caminhos que nós escolhemos e onde ele nos leva. E eu lembro que eu sempre gostei muito de escrever, sempre. E eu lembro na minha infância que eu comecei a escrever porque eu ouvia um programa de rádio, era um programa de rádio da Rádio Nacional de Brasília, e nesse programa eu ouvia muitas histórias infantis. Aí começou o gostar da poesia, das histórias infantis. E eu queria muito aprender a escrever, porque eu queria escrever para
moça do programa. E eu lembro que eu fazia cartas para esse programa e eu pedia sempre para alguém levar essas cartas aos Correios. Eu não sei se levavam, mas nesse não levar ou levar, né, a criança, ela é muito conduzida, né, pelo que, não, eu já levei a carta. Nunca me disseram que não levaram. Mas nisso eu comecei a escrever e eu gostava sempre muito de escrever. E eu acho que isso foi algo para me levar a gostar e querer ser professora. Não foi proposital, não foi uma escolha assim aleatória, na verdade foi bem proposital. Eu sempre quis ser professora, né? A gente quando quer ser professora, a gente brinca de ser professora, brinca de ensinar, brinca de ser a dona da classe, né? Então as minhas brincadeiras, elas eram assim. E eu sempre gostei de escrever, então eu acho que isso fez com que eu escolhesse fazer letras, tanto que a minha primeira universidade, quando eu passei no vestibular, eu fiz em Belém, eu fazia economia. E eu digo, meu Deus, o que eu faço essa faculdade que não tem nada a ver comigo, eram muitos números. E aí depois eu fiz letras e foi quando eu vi mesmo que eu queria fazer letras, ser professora de língua portuguesa, ser professora de redação, ser professora de literatura. Então, a professora Rizomar é isso, né? É quem gosta de ler, que gosta muito de escrever. Eu acho que esse é o diferencial do professor que tem que ensinar a escrever. É um desafio. Quem ensina a escrever deve antes saber escrever. Eu sempre falo muito isso, né? A condução do aluno nesse processo de escrita, que não é algo muito simples, ele precisa fazer parte da vida do professor. Eu acho que o professor não escreve, que ele não se desafia a essa escrita diária, a essa escrita constante. Ele vai ter muitas dificuldades em ensinar o aluno a escrever. Isso é um desafio muito grande para o professor. E não apenas para o professor de letras, né? Para o professor de língua portuguesa, a quem é dada muita responsabilidade de ensinar a escrever, mas a todos os outros professores, né? Então, eu vejo isso, né? Então, eu gosto de ler, gosto de escrever, e aí ensinar a escrever fica bem mais fácil, é uma consequência. De fato, a Rizomar traz aqui uma questão muito importante, né? O professor ele não pode se acomodar na tarefa do dia a dia. Ele precisa continuar aprendendo e a gente aprende fazendo. Né? Precisa ler, eu não posso formar leitores se eu não for um leitor e eu não posso ensinar o outro a escrever se eu não tiver essa prática. E quando tu começaste a dar aulas, né, de língua portuguesa ou de redação, como é que foi? Hoje você é uma baita professora de redação, né? Todo mundo elogia muito a professora Rizomar. Inclusive, ela já esteve conosco no cursinho popular da UFOPA, que nós temos com aulas de redação, já esteve conosco. Mas como é que foi esse início? Foi adentrar no universo do texto, da sala de aula. Eu lembro no início, quando eu comecei a dar aula no ensino fundamental e médio, eu ainda era acadêmica do curso de letras. E eu tinha um colega que ele era muito bom né, com relação à escrita de textos, que é o professor Marcelo Corbani. Aí o que eu fazia? Eu falava, Marcelo, deixa eu assistir tuas aulas. Aí ele, assim, muito gentil, né? Sempre foi muito gentil comigo. E ele falava assim, Zelma, pode assistir. Então, eu assistia às aulas dele de língua portuguesa e ele dava aula num curso pré-vestibular, porque ele já era formado. E eu falava, Marcelo, deixa eu assistir às aulas de redação. E eu ia assistir, eu lembro até os domingos eu ia assistir às aulas, porque eu queria aprender. E a gente tende a aprender com alguém que sabe, né? Então, eu lembro que eu tinha um caderninho que eu levava, anotava muitas coisas, fazia muitas perguntas, e ele era sempre muito solidário, sempre me ensinava muitas coisas. Então, esse foi o início, né? E depois eu comecei a caminhar sozinha, vendo as possibilidades, lendo bastante, fazendo redações. Então, para mim, esse início de olhar para ele, que sabia fazer, ele me ensinou a fazer, depois eu continuei e comecei a andar sozinha, né? Então, depois eu comecei a ver as minhas perspectivas, como eu gostaria de ensinar, o que eu precisava ensinar para o aluno, né? Então, porque nós tivemos assim muitas mudanças nesse ensino do texto, né? Eu lembro que o Enem, ele em 2009 passou por uma mudança muito grande,
não é? Então, nós tínhamos a UEPA e a UFPA que tinham textos para serem escritos e eram textos que exatamente davam ao aluno essa possibilidade de poder escrever um texto dissertativo, né? Um texto descritivo ou um texto narrativo. O Enem vem numa perspectiva muito só do texto dissertativo argumentativo. E isso faz com que o professor, ele vá, ou ele não tem como ele agora... nessa perspectiva de querer ensinar para o aluno um texto descritivo ou um texto narrativo, não vai servir para o aluno. Então, de certo modo, o Enem ele traz para o professor um certo engessamento. Por quê? Porque nos faz apenas trabalhar nessa perspectiva do texto dissertativo argumentativo. Por quê? Porque os vestibulares não trazem mais essas outras... esses outros tipos de texto, né? Só traz essa tipologia dissertativa argumentativa. E aí, a gente precisa trabalhar assim, né? O aluno precisa entrar na universidade. O Enem é a porta de entrada para que ele entre. Então, trabalhar nessa perspectiva do texto dissertativo argumentativo é o que a gente tem feito, o que eu tenho feito com os alunos. Certo. Antes do Enem, nós tínhamos o vestibular, né? A porta de entrada era o vestibular, a redação. Na época eu estava fazendo mestrado na UFPA e eu cheguei a corrigir redações. E o que nós observávamos é que a impressão que nós tínhamos, que nós estávamos lendo o mesmo texto. Eram 200, 500 redações, mas era o mesmo texto, porque eram muito iguais. Eu lembro que era a época em que se começou a discutir os elementos conectivos. Olha, você tem que estabelecer a ligação entre os parágrafos. Então, era aquele modelo muito fechado mesmo. O último parágrafo era sempre, portanto, concluindo. Então, sempre fazia, né, esse tipo de retomada. A gente dizia, puxa, é um texto igual. E o aluno que tirava a maior nota era aquele que nos surpreendia, que escrevia um bom texto, né, mas que acabava sendo diferente. Dentro da proposta, obviamente, né, que há um tema a se discutir, mas ele trazia um diferencial. E o Enem tem esse engessamento maior. Primeiro que é só texto dissertativo, né? E tem habilidades que o aluno deve apresentar. Sim. E é sobre isso que eu queria que você falasse agora. Explica aí para a gente, para o povo aí que está nos assistindo, quem vai fazer o Enem, né? Para os alunos de letras que vão precisar trabalhar com alunos que vão fazer Enem, para você que ainda não entrou na universidade, que vai fazer o Enem, vai fazer a redação, explica como é que é, o que é cobrado, o que o aluno deve saber fazer. Então, a redação do Enem, ela vale 20% da nota, né? Então, 80% é das outras áreas do conhecimento, matemática, ciências humanas, linguagens e a parte de ciências da natureza. 20% está na redação, 20% da nota. Então, ele vai fazer um texto e esse texto ele é avaliado em 5 competências. Competência 1, que é a competência que vai avaliar a capacidade dele de se desenvolver na norma culta, né? Escreva um texto dissertativo argumentativo em modalidade culta da língua portuguesa. Então, aí, as regras de gramática, tudo o que o aluno precisa saber de gramática, ele vai precisar textualizar ali na redação do Enem, por exemplo, na competência 1, se o aluno cometer... ele não acentuou uma palavra, ele deixou de colocar uma vírgula. E se foi só isso, ele pode ainda tirar 200 pontos na competência 1. Mas se ele tem 3 desvios, como é que ele é avaliado? Ele já é avaliado no nível 4. Então, a competência 1 é a competência que avalia a capacidade do aluno se expressar através da linguagem culta. E a competência 2 é uma competência bem interessante. Essa competência, ela é exatamente aquela competência que avalia a capacidade do aluno ir para fora do texto e trazer para o texto dele, relacionar com o tema da redação, um repertório. Lá chama-se repertório produtivo associado ao tema. É aí que a gente vê muito engessamento. Aí eu vou voltar para o que a senhora disse. Parece que a gente está sempre lendo o mesmo texto. Parece que a gente está sempre lendo o mesmo texto, os alunos usam o mesmo repertório que eles chamam de repertório coringa. E a gente tem conversado muito sobre essa competência com outros professores que também ensinam redação, que parece que a gente lê o mesmo texto, o aluno não consegue ler os repertórios.
Quando eu faço uma redação, eu uso muito o repertório da literatura. E eles falam, professora, eu não consigo usar esses repertórios. E eu pensando nisso, o que a gente percebe? Eles pegam os textos, né, dos sites, os repertórios dos sites. Assistiu essa série? Ele fala, não, não assisti. Assistiu a esse filme? Não assisti. Mas como é? Eles pegam um repertório pronto e usam esse repertório como coringa e usam para associar ao tema. Aí volta ao que a senhora disse, né? Parece que a gente está lendo o mesmo texto. E a competência 2 avalia isso. A capacidade de o aluno sair daquele lugar comum e buscar nas outras áreas do conhecimento, filosofia, sociologia, matemática. Isso é muito interessante, professor, o que a senhora falou, que aquele texto que faz peraltagem, né? Pensando lá no poema, o texto que faz peraltagem, ele sai do lugar comum. Eu lembro que há um tempo no Enem, a redação que mais me chamou a atenção, depois as redações que na Nota 1000 são publicizadas e a gente tem acesso, o texto era Braços Abertos sobre a Guanabara. O título, a redação Braços Abertos sobre a Guanabara. E a moça, eu nunca esqueço, Aline, o nome da moça, a gente vê o nome e coloca a idade, não diz de onde é. Nessa época não dizia. E aí ela relacionava essa música do Tom Jobim com a questão dos imigrantes no Brasil. Então, ela fez um texto maravilhoso. E esse texto eu sempre tenho essa referência para falar, porque é o texto que sai do lugar comum, né, que faz peraltagem com as palavras e que não parece ser aquele texto que todo mundo faz. Outro texto que chamou muita atenção foi no tempo da pandemia, que houve na redação do Enem, relacionado aos estigmas relacionados às doenças mentais. Um texto muito interessante foi que a pessoa usou o filme do Procurando Dory para relacionar com o tema. Então, são textos que saem desse padrão, né, igual da Constituição Federal. Eles usam muito a Constituição Federal. Não pode usar? Pode usar. Mas é aquilo... Aí volta para a gente o que a senhora falou. Sempre falando a mesma coisa, parece que a gente está lendo o mesmo texto. E isso todos os professores dizem isso, né? Parece que a gente está lendo o mesmo texto, eles padronizam. Os próprios alunos se engessam, aí a razão a gente não sabe por quê. Não está lendo, está tudo muito prontinho, está tudo na palma da mão, é só acessar e pega um repertório. Então, a competência 2, ela é uma competência que dá a oportunidade para o aluno fazer a peraltagem, mas a gente não tem visto ele fazer. A competência 3, ela é uma competência que ela vai avaliar a capacidade de o aluno argumentar, né? Então, ela faz com que o aluno possa trazer o seu projeto de texto, apresentar um problema e apresentar solução para esse problema. Essa, para mim, é a competência mais difícil no Enem, porque ela é um construto que começa na introdução, ela vem para os parágrafos de desenvolvimento e ela termina na conclusão, lá na proposta de intervenção. Às vezes o aluno não percebe isso, por isso que é importante o professor saber fazer essa mediação no texto. Apresentar um problema, por que você não solucionou? Então, a competência 3, ela faz isso, né? Mostrar o projeto de texto, a capacidade de o aluno argumentar e de solucionar problemas. A competência 4 é a da coesão textual, de o aluno não apenas usar esses elementos de coesão que aparecem assim textualizados no início dos parágrafos, né? Mas dentro dos parágrafos, e ele fazer as retomadas, né, através da sinonímia, da paronímia, hiponímia, né, essa capacidade de o aluno não repetir palavras, e essa competência ela é avaliada nesse nível de o aluno ter condições de fazer uso dos elementos, e essa competência eu acho ela bem séria, porque se o aluno, por exemplo, eles gostam muito de usar o onde, né? Eles usam o onde não é lugar, né? E se eles fizerem isso, por exemplo, competência 1, ele pode cometer 2 desvios, está tudo bem, fica com 200 pontos. Mas se ele cometer, colocar o onde não é, né? Uma inadequação, por conta de uma inadequação, ele é penalizado e ele fica com 160 pontos. Eu acho que é uma forma de avaliar assim, bem seriamente o aluno, né? Então, o uso dos conectores
de uma maneira adequada. E a competência 5 é a competência que avalia a capacidade do aluno de resolver problemas, né? Então, ele precisa apresentar uma proposta de intervenção, né, com elementos, né, com agente, ação, modo meio, um efeito e o detalhamento de um deles. Então, é isso que a redação do Enem propõe para o aluno da educação básica e a gente percebe, gente, é interessante, o aluno chega no terceiro ano, ele não sabe, professora, isso é da vivência. O aluno, professora, eu não sei fazer redação. Professora, eu não sei escrever redação. Professora, me ajude, né? Então, e hoje Santarém tem sido vista, né, como um lugar onde nós temos muitas boas referências de professores de redação nos cursinhos preparatórios, mas na escola, na educação básica, que deveria ser o alicerce para que o aluno não tivesse, para que o aluno fizesse peraltagens com as palavras desde o início, ele chega no terceiro ano e ele não sabe o que fazer quando ele se depara com um tema. E aí a gente não sabe como é que isso é construído, né? A gente, é pouco interesse do aluno, e aí, cadê o professor, né? Então, são questões, assim, que a gente tem discutido muito e a gente não tem chegado, assim, a um avanço, porque os alunos continuam, né? Sem saber escrever, né? Eu trabalho com turmas de terceiro ano e aí, quando eu vou trabalhar a redação do Enem, professora, eu nunca vi isso, né? É, assim, bem grave a gente ouvir isso de um aluno. Muito bem, está gostando da nossa conversa? Então dá um like. Se você ainda não se inscreveu no canal do YouTube do Gelopa, aproveita, faça a inscrição, liga o sininho, porque todos os meses nós vamos ter um bate-papo super interessante como esse aqui que nós estamos tendo, tá bem? Conta para todo mundo que a Risiomar está aqui conosco. Risiomar, você falou que é professora do terceiro ano, né, do ensino médio e também trabalha com cursinho. Você trabalha, né, com Sim. cursinho também. Como tu observas a diferença do aluno que está no terceiro ano e aquele que está no cursinho? O cursinho tem um objetivo muito claro, que é fazer o Enem. Então, ele se molda mais a esta forma, ele se engessa mais para obedecer aquele comando do que o aluno que está no terceiro ano. E qual seria o papel do professor neste caso? Porque eu sempre digo que as nossas aulas não devem ser para o aluno passar naquele concurso, mas deve ser para a vida, para ele aprender para a vida. Inclusive, escrever textos, né? Não só para um momento especial, mas para a vida dele, não só profissional, para o dia a dia, quando ele precisa reclamar de alguma coisa, né? Na rua dele, no local em que ele mora, quando ele precisa procurar uma autoridade, ele precisa saber trabalhar com textos. E como é que tu observas isso? Eu sei que é uma pergunta difícil, porque o assunto, né, é difícil de se trabalhar. Mas como é que tu avalias isso? É interessante, né? Eu vou falar do aluno do cursinho. Vamos pensar que a maioria, né, sabe por que está ali. Então, há um esforço bem grande dele, porque ele sabe que ele vai precisar estar ali, porque ele quer fazer um curso de Direito na UFOPA, quer fazer Medicina na UEPA, enfim. Ele quer fazer um curso, ele sabe que ele vai precisar tirar uma nota muito alta na redação. Aluno que vai fazer um curso que precisa de uma nota 980, 960, então ele sabe porque ele está ali, então ele está ali, vai atrás, ele vai fazendo, ele tem um professor. Agora, eu tenho uma experiência bem interessante na escola onde eu trabalho, que eu tinha alunos do 9º ano, e lá nessa escola nós temos o dia D da redação. Nesse dia, todos os alunos têm que escrever. Então, aí, nesse dia, os alunos escrevem textos narrativos, escrevem textos descritivos, e a partir do médio, eles já são avaliados para escreverem o texto do Enem. Então, a gente percebe que quando uma escola se organiza para que essa realidade do aluno da escola pública mude, ela consegue fazer isso, né? Então, os professores se organizam. Então, aí o que acontece? Eu tinha alunos do 9º ano, que são meus alunos hoje, que eles escreviam de uma forma que eu ficava impressionada. E os alunos que me acompanhavam, os residentes da UFOPA, professora,
como esses alunos escrevem bem. E o elogio, e a gente dá esse feedback, meu filho, seu texto está maravilhoso. E aí, o que que eu não fazia? Não limitava o número de linhas. Alunos que escreviam mais de 50 linhas. Eu tinha uma aluna que escrevia mais de 50 linhas. Professora, e agora? Ela só tinha que escrever 30. Não, deixa ela escrever quanto ela quiser. Eu não posso impedir um aluno de 9º ano e dizer escreve só 30 linhas. Não. O texto teria de ser escrito entre 20 e 30 linhas. A menina escrevia 60 e o texto era maravilhoso. Eu lembro que eles leram, tratando da questão da violência contra a mulher, Venha Ver o Pôr do Sol, da Lígia Fagundes. Então, é um texto que... A senhora já leu o texto, é um conto, e fala sobre a violência contra a mulher. O cara deixa a mulher para morrer. E aí, o que eles tinham que fazer? Eles tinham que fazer um texto, continuar a história, de maneira que ela conseguisse ser salva por uma criança que estava brincando lá e, de repente, viu, né? Então, eles iam imaginar. Então, fazer o aluno pensar em peraltagens. Então, gente, eu fiquei impressionada. E aí a gente discutia com os meninos, né, que me acompanhavam na residência pedagógica, e eles faziam a correção dos textos. Professora, nós ficamos impressionados com o texto. E depois mostrava para eles, olha, vocês não podem escrever textos com monobloco. Vamos dividir em parágrafos. Então, quando a gente consegue fazer isso, o aluno vai nessa perspectiva, ele não vai chegar lá no 3º ano dizendo assim, eu não sei fazer texto. Então, a gente precisa, né? A escola da educação básica, ela precisa caminhar de uma forma sincronizada e os professores saberem para onde eles querem conduzir o aluno. Porque o aluno parece que ele não sabe muito para onde ele vai, mas se ele é conduzido, ele consegue achar um caminho. Então, aí voltando, o aluno do cursinho, ele é conduzido um pouco por si mesmo, pela família. E o aluno da escola básica, da educação básica, nas escolas públicas, eles precisam muito dessa condução do professor. E a gente percebe, eu vou dar o exemplo aqui de um aluno no ano passado, que era meu aluno, ele começou a fazer a redação. Gente, o menino tirou um notão, passou em primeiro lugar na universidade pública, filho da professora Simone, e escrevia perfeito, fazia muita peraltagem. Não se limitava àquelas fórmulas, né? Aqueles textos prontos. Então, é isso que eu tenho dito, vocês precisam, eu falo muito isso para os alunos, vocês precisam voar, ter muita segurança, usar o próprio repertório. Puxa, eu assisti aquele filme, olha, dá para eu usar. Não pegar pronto, não é? Então, a escola, ela é muito responsável, o professor precisa. E aí, voltamos ao que dissemos antes. Quando o professor, ele gosta de escrever, que ele ensina o aluno a escrever, a gente faz redação para eles lá. A professora, a senhora faz na hora. Sim, a gente tem que fazer na hora para mostrar para o aluno que é possível, sim, escrever, para que ele tenha segurança, não é? Então, né, fazer um texto, fazer essa produção semanal, constante, faz com que o aluno avance nessa produção do texto. E, de repente, ele começa a pensar, não, eu quero fazer do meu jeito, né? Sair desse engessamento, porque, embora o Enem ele tenha as competências estabelecidas, ele diga o que ele quer em cada uma delas, ele dá essa liberdade para o aluno quando ele diz, o aluno precisa ter indício de autoria. Então, é sair, tanto que o aluno que, por exemplo, pega o texto do Enem e ele se baseia apenas nas ideias do texto motivador, ele é penalizado. Por quê? Baseado apenas nas ideias do texto motivador. Então, o aluno precisa extrapolar o texto motivador e trazer do seu próprio repertório situações, fatos, para a sua argumentação. O aluno, quando ele entende isso, aí ele começa, né, a voar direitinho, a fazer peraltagens. E tu achas que o Enem, quem é responsável hoje, né, pelo Enem, deve começar a fazer peraltagens também e propor outros gêneros? Eu acho que a gente pensando assim, seria mais difícil para fazer as avaliações, não é? Para padronizar, né? Para padronizar seria mais difícil, mas é um desafio, né? Um desafio seria interessante, né? Por quê? Porque nós já tivemos vestibulares que faziam isso, né? Em que o aluno tinha 2 propostas para fazer, ele escolhia entre fazer uma narração, uma carta argumentativa, né? Então, acho que não seria algo impossível, né? Mas eu acho que desafiador.
é muito mais fácil você padronizar pelo número de candidatos, né? Mais fácil você padronizar para que a correção seja também mais objetiva, Sim, mais justa, mais de justa. repente. Eu acho que isso é importante, né? Quando se fala em redação do Enem e avaliação de textos do Enem, se fala muito, né? Não é apenas o texto de uma pessoa, é a vida dela, né? Ali está posto diante de alguém que vai Futuro. avaliar o futuro de alguém. E quem vai avaliar tem que ter muita responsabilidade. E essa é a responsabilidade dos professores, né? Que estão nessa linha de frente com alunos que querem escrever, né? E depois a gente tem esses feedbacks. Professora, tirei tanto, 980, 960. Né? Então, aqui em Santarém nós temos assim um volume muito grande de alunos que conseguem nota altíssima no Enem. E a gente sabe, né? É um trabalho que é feito por muitos profissionais excelentes que nós podemos... A gente conhece, convive, né? E é muito interessante. Que bom, ficamos muito felizes, né, em saber que Santarém está aí sendo referência e pode ser referência. Tivemos uma aluna nota 1000, Nota né? 1000, tá vendo? Que maravilha. Rizilmar, então, nós podemos apontar pontos positivos e negativos nessa formatação do Enem hoje, da forma como a proposta de redação é elaborada e como ela é corrigida? Eu acho que sim, professora. Não tem como achar que essa perspectiva do engessamento, ela existe. Não tem como dizer que não, né? Os alunos, eles trazem os repertórios muito iguais, já está preparado, os coringas que servem para qualquer tema, né? Mas existe sim essa liberdade no próprio edital do Enem, no manual lá do Enem, na cartilha do candidato, que ele precisa fazer uma redação em que ele mostre a sua autoria, em que ele saia desse lugar, né? Óbvio, do repertório igual, para que ele possa fazer alguma coisa nova. E as redações de nota 1000, elas têm, né, algo de diferente. Uhum. Elas têm algo de diferente, elas trazem uma coisa interessante, algumas citações bem interessantes que saem desse lugar comum. E a gente pensa, né, que existem esses dois lados, né? Do engessamento, né? O aluno que se deixa engessar e, por outro lado, a possibilidade de ele ter autoria e fazer textos como lá, né? Braços abertos sobre a Guanabara, né? Mostrando que o Brasil precisa, como o monumento, né? Histórico no Rio de Janeiro, também tem os braços abertos para receber o imigrante. Então, isso é interessante, né? Quando o aluno consegue fazer isso, essa relação. Eu lembro também de uma aluna que conseguiu trabalhar uma música do Chico Buarque e trabalhar a questão da Iracema do José de Alencar para falar sobre a violência contra a mulher e tirou nota 1000. Então, esses alunos, tem alunos que são assim extremamente avançados nessa questão de fazer essas relações e não querem, né? Não, eles mesmos não querem se sentir enquadrados, né? Exatamente, vão, né, fazer peraltagens, querem fazer peraltagens e fazem, né? E nós vemos, assim, muitas redações, nota 1000, assim, que a gente tira o chapéu. Que redação maravilhosa, né? Quando a gente fica, quem é professor, fica querendo ver o dia que sai os espelhos das redações para a gente ver que redação é essa que tirou nota 1000, né? Então, nessa perspectiva, né? É bom e é ruim, né? Aponta remédio. o caminho, Sim. Né? Acho que aponta o caminho, mas também não prende. Não prende. Não prende. O aluno pode, né? Pode avançar, voar. Isso, pode voar. Mas para voar ele precisa ter repertório. Precisa ter repertório. repertório. Precisa ler muito, precisa Sim. treinar e precisa ter professores como você que Sim. incentivam, inspiram Sim. os alunos. O que acontece também, o que eu vejo na experiência o ensino médio, ele traz uma proposta de fazer as disciplinas, né, percorrerem juntas, dialogarem, não serem compartimentadas. Então, quando vai se falar sobre violência contra a mulher, tem que trazer o professor de sociologia, o professor de história, porque o aluno vai construindo um repertório que ele acha que o repertório que ele traz que é da série, que é dos filmes,
São das aulas que ele assiste, dos professores que precisam estar integrados, para que ele possa entender. Poxa, olha, eu lembro, quando eu fiz uma redação para os alunos, usei a balada do Rei das Sereias, o rei atirou sua filha ao mar. Gente, feminicídio, olha só que coisa interessante. O aluno, professor, é mesmo, dá para falar de feminicídio, porque ele pratica violência contra as sereias, violência psicológica. Vocês vão virar espuma do mar, e elas vão, né? Então, os alunos começam a perceber. Então, o aluno precisa olhar o texto que ele lê, a série que ele assiste, com um olhar de criticidade, para que ele possa fazer disso um repertório a favor dele, né? E é interessante que os alunos falam, professora, tudo que eu assisto, toda a música que eu ouço, eu já penso em repertório. Então, é o aluno que não é engessado, que ele não pega o repertório pronto para trazer, né? Então, e aí a senhora disse que quando o avaliador vê alguma coisa diferente, de fato ele fica, né, animado. Poxa, é uma coisa diferente, é algo que traz essa vontade de sair do engessamento e buscar, né, um voo maior. É bem interessante quando a gente vê as redações e a gente vê que elas, de fato, são redações que mereceriam nota 1000, né? Porque não ficaram nesse invólucro, né, de repertórios. Muito bem. E que recadinho a professora Risiomar daria para quem vai fazer o Enem, vai tentar o Enem? O FOPA vai trazer o curso de medicina, né? Então, vem o curso de medicina aí. Eu sei que já tem gente estudando para fazer medicina. E como é que é? Não só para medicina, obviamente. Estou falando medicina porque é a novidade na UFOPA, mas todos os outros cursos e para outras instituições. O aluno que vai fazer o Enem, que recado você daria para ele? Olha, precisa ter muita responsabilidade. Eu lembro que hoje parece que está tão à mão, né? E tão mais fácil que a época em que nós estudávamos. E o Enem, ele é uma porta que abre acesso à universidade em qualquer lugar, né? Em qualquer lugar. E eu sempre falo, gente, a UFOP é um mundo que está aqui pertinho dos meninos, né? Dos meninos que nasceram aqui na Amazônia e que podem fazer com que a UFOPA, né, seja vista no mundo inteiro, né? Então, precisa fazer o Enem, precisa trabalhar direitinho o texto, ainda dá muito tempo para fazer o seu próprio repertório. Eu falo para os alunos, faça seu caderninho de repertório, tenha um lugar para você escrever coisas interessantes, decore, veja para você levar algo de diferente para a sua redação. Então, para os alunos que vão fazer o Enem, a gente deseja muito boa sorte, dá tempo de estudar. E eu sempre falo, não adianta cuidar só do texto, tem as outras áreas, né? Matemática é a rainha do Enem, vem com 45 questões. Tá. E matemática, ela vem para, né, para dizer eu que mando aqui no Enem. E gente, eu fico impressionada como Santarém tem evoluído com relação à preparação. Alunos que conseguem acertar 44 questões de matemática, conseguem tirar 980 na redação do Enem, significa que tirou 1000, né? Tirou 1000, um corretor deu 960, o outro deu 1000, dividiu, né? Faz lá a média, e alunos muito bons. Então, Santarém é um lugar de muitos bons professores, né? Professores que estão nas escolas, então o aluno precisa querer também, né, correr um pouquinho atrás disso, ainda dá tempo para tirar uma nota e ir para as universidades e mesmo com muita vontade de querer crescer, né? Que a gente tem esse privilégio. Treinar a grafia também, na caligrafia. A gente não está mais acostumado a escrever com a caneta, né? Sim. Só no celular, no computador, mas é importante, sim, porque se a letra for ilegível... Sim. Não, é zero, né? É, exatamente. Letra ilegível tira 0 na redação do Enem. Muito bem. Que papo maravilhoso. Obrigada, Risiomar, pela presença. Muito bom saber que Santarém tem profissionais como você. Fico muito, muito feliz. E fique à vontade para o recadinho final. Professora, eu que agradeço a oportunidade. A senhora sabe, né? Se a senhora me chamar, eu já vou logo, né? Nunca digo não, porque eu confio muito na senhora, no seu trabalho.
tenho muita admiração, respeito, né, por toda a sua equipe, por todas as pessoas que estão envolvidas com a senhora e que a senhora consegue envolver, né? E eu agradeço a oportunidade de poder estar aqui nesse momento para mim, que é contando um pouquinho das minhas experiências como professora de redação e agradecer, né? E desejar a todos vocês que tenham um bom, né, um longo semestre pela frente, de muito sucesso e que Deus abençoe a cada um de vocês. Isso mesmo, obrigada. Então, não se esqueça de curtir essa nossa conversa, Conversa com Gelopa. E obrigada a você que nos acompanha. Não esquece de curtir, de compartilhar, de comentar no nosso vídeo, nos siga nas redes sociais, nos marque nas redes sociais. Eu agradeço ao Estúdio Encontro das Águas, da Pró-Reitoria da Cultura e Comunidade de Extensão da Universidade Federal do Oeste do Pará. E eu te espero na próxima sexta-feira. Tchau, tchau!